Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupar muito. Bastidores do Poder. Olá, muito bom dia para todos vocês que nos acompanham a partir de agora no Bastidores da TV da Band+. Bom, tá começando então mais um programa e aqui eu tenho o meu companheiro Edson de Souza. Muito bom dia. Bom dia para você, Zezé, bom dia para nossa audiência também. Bom, e hoje nós temos um convidado super especial. É um professor de economia da Faculdade Getúlio Vargas, Alberto Aizental. Bom, essa semana que passou foi um rolo, né, gente? Esse juro aí que subiu, a gente ficou com a sensação de que teve as pernas quebradas. É isso mesmo, professor? Como é que foi esse aumento de mais um ponto percentual nos juros brasileiros? Muito bom dia. Bom dia a todos. É uma sensação ruim quando você percebe que a gente está num cenário de inflação alta, que a gente está num processo de aumento de juros e pior que esse aumento ainda não acabou, que a gente ainda vai ter mais pela frente. A gente fica pensando que talvez esses juros tão altos, assim, esse arroxo tão grande, ele pode trazer alguma boa consequência. Eu vejo uma, que é o dólar dando uma caída, porque estava lá nos R$6, aí de repente o juro subiu e começou a entrar dólar no Brasil e a gente está chegando aí nos 5. Mas a outra notícia, talvez essa seria a grande notícia, é falar, vai conter a inflação. Vai conter a inflação, esse juro? Porque esse é o objetivo primeiro de você aumentar assim, a taxa de juros, né? Vamos falar sobre tudo hoje. Então, na verdade, quando você sobe 1% na taxa Selic, alguém está pagando esse serviço de dívida. Esse alguém é o Tesouro, é o governo. E 1% que você sobe de Selic te custa por ano 32 bilhões de reais. Então, não é interessante, não é uma boa estratégia, e isso pode até ser um efeito colateral, mas você subir a taxa de juros internamente, melhorar a renda fixa e eventualmente atrair investidor de fora para cá, sim, faz com que o real aprecie, faz com que o dólar caia. Mas, de longe, não é para isso que a gente sobe os juros e não é essa a vantagem. E o dinheiro que você traz, o investimento que você traz de fora para dentro, que entraram mais de 70 bilhões de reais em janeiro e fevereiro, é um dinheiro ruim, um dinheiro volátil, um dinheiro que vem justo tomar vantagem dessa renda fixa mais alta, mas a qualquer momento ele vai embora. Então, não. A princípio, é uma situação ruim a gente subir a Selic e esse efeito colateral, mesmo que positivo, não é por essa razão que a gente deveria subir a taxa de juros. Professor, eu era jovem e a culpa era sempre do FMI. Eu ouvia a palavra FMI e sabia que a culpa era deles. De uns tempos para cá, eu tenho ouvido falar muito que a economia não se recupera, não tem jeito, a economia está ruim, entra ministro, sai ministro. Agora, eu estava ouvindo esse papo inicial do senhor aqui com a Zezé e no meu círculo de amigos, essa conversa é praticamente uma conversa que a gente não entende, uma conversa assim de grego, sabe? São números que a gente não entende. Eu quero saber do senhor efetivamente, o governo resolveu agora injetar no mercado o dinheiro do FGTS e antecipar pela terceira vez o salário dos aposentados e pensionistas. Para nós, brasileiros mortais, diferente do senhor e diferente da Zezé, isso vai resolver o nosso problema, professor? Não vai resolver o nosso problema. Vamos supor que você chega lá no final do ano e você recebe o 13º, a segunda parte do 13º, porque a primeira já foi adiantada. É um dinheiro que entraria de qualquer forma dentro desse nosso ano de 2022. Então, adiantar
para abril ou maio, algo que você receberia em dezembro, dentro do ano não vai fazer diferença, dentro do ano não vai, assim, impactar a economia. A economia não vai alterar significativamente. A mudança real é que dá um refresco no bolso das pessoas numa época tão dramática do ponto de vista de desemprego e queda de renda, e que se você não está conseguindo completar a tua renda familiar para pagar as contas do mês, é um alívio. Se você não está conseguindo comprar tudo que você precisa de alimento, é um alívio. Ou, se você vai usar esse dinheiro para abater uma dívida, é bom, porque aí você não vai pagar os juros disso que você vai abater até dezembro. Mas longe de dizer que isso vai resolver a economia do país. Não, de longe. E tanto em relação ao FGTS, quanto em relação a um adiantamento de 13º. E a gente está falando da ordem de 10, 20 ou 30 bilhões de reais. Não, isso não resolve o país, não resolve a economia do país, inclusive isso dá a dimensão da enorme crise que a gente está passando. Então, professor, exatamente isso. Eu ia fazer essa pergunta do Edson, mas com o seguinte viés. A gente falava sobre o aumento da taxa de juros e, no meu entender, esse aumento da taxa de juros tem a ver com a inflação, uma tentativa do Banco Central de controlar a inflação, ou seja, o poder de compra da moeda, né? E por quê? Por que seria isso? Bom, você enxuga, as pessoas vão usar menos crédito, todo mundo vai tirar o pé porque o juro está alto, você gasta menos, você só gasta aquilo que você tem, em tese. Aí eu vejo, nessa quinta-feira passada, o governo lançando então o adiantamento do 13º salário para aposentados e pensionistas, e vejo também essa liberação de um saque de R$1.000 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Não é contraditório isso? Por um lado, você sobe o juro para enxugar, levando a crer que está tendo um consumo grande que provoca a inflação. E do outro lado, você abre uma torneira e solta dinheiro para o pessoal para poder aquecer a economia. Não é uma coisa meio contrastante, meio esquisita, meio doente? Olha, se um cavalo vai para a esquerda e o outro cavalo vai para a direita, a carroça não vai para frente. Exatamente, né? Bom, mas o senhor acredita que vai ter algum impacto na inflação? Vamos lá. Eu fiz uma figura de linguagem e agora vou te dar uma explicação mais econômica. É contraditório, sim. O que o Banco Central faz, ele está seguindo a cartilha. A única coisa que a gente tem... Você ou vai fazer alguma política fiscal ou uma política monetária. A política fiscal é no sentido de a gente não estourar o teto. Isso o governo tem que fazer. Ele tem que respeitar, não pode gastar mais do que ele arrecada, porque senão cria muita desconfiança no mercado e isso pode sim trazer um processo inflacionário. Não pode nem pensar em querer estourar o teto, brincar com isso. Agora, o que resta ao Banco Central é fazer política monetária e basicamente trabalhar a taxa de juros. O que a gente pode discutir em relação à política do Banco Central e em relação a subir a taxa de juros é quando você sobe a taxa de juros, o que você traz para o consumidor, para o cliente final, você está dizendo para ele o seguinte: olha, você prefere poupar porque os juros estão bons ou você prefere consumir? Basicamente é isso. Então você dá essa opção. Quanto maiores os juros, maior o incentivo para que o cliente final, o consumidor, não compre, postergue a compra e poupe. É simples assim. Uhum. E, obviamente, tudo que depende de crédito, tudo aquilo que depende de crédito, e a gente está falando de comprar imóvel, comprar semiduráveis, que são veículos, motos, etc., fica mais caro por causa da taxa de juros que entra no crédito. Então, tudo que depende de crédito fica mais caro. Então, basicamente é isso, do ponto de vista do consumidor.
Quando você fala de inflação, indo bem para o básico, inflação é o aumento de preço de bem ou serviço durante determinado período. Ponto. Período pode ser uma semana, um mês, um ano. Mas você fez uma medição do preço, você comparou com o passado e você diz, subiu. Por que você tem inflação? Você tem algumas justificativas ou explicações, ou causas é a melhor palavra, para a inflação. Então, se você tem uma determinada oferta constante e muita gente resolve comprar, ou muita gente, você tem uma melhora da condição de emprego, tem mais gente empregada, você tem pleno emprego, você tem melhora dos salários, então assim, tem mais massa salarial, tem mais dinheiro para comprar, a demanda está mais forte, a demanda quer comprar, isso é uma pressão inflacionária. Mais gente querendo comprar do que produto sendo ofertado. O produto fica mais caro. Isso é clássico. Então, numa situação dessa, você fala, pera, vou subir os juros, porque tem muita gente querendo comprar. Vou subir os juros. Vou fazer com que as pessoas prefiram poupar a comprar. Tá bom, isso está na primeira página do livro de economia. Tá claro isso. Agora vamos analisar a nossa situação. O Brasil sofreu um choque exógeno, externo, por conta de uma pandemia. Nem estou falando da guerra ainda, que é muito recente. A gente teve um colapso das cadeias produtivas. E a gente teve um problema de logística internacional. Então, de imediato, o que aconteceu? A pandemia começou lá, vamos supor, dezembro de 2019, chegou aqui fevereiro para março de 2020. Só para te dar um exemplo, as cadeias produtivas pararam de tal forma, as fábricas desligaram, as pessoas estavam isoladas, os negócios pararam de tal forma que você tinha um barril do petróleo Brent a $25. Você tinha petroleiro no meio do oceano sem ter aonde colocar esse petróleo, porque as indústrias não estavam puxando, não estavam usando. Onde é que ele vai desembarcar esse produto? Então, olha que interessante. Mas, por incrível que pareça, a volta da economia ela veio muito forte e muito rápida. Lá em agosto para setembro já estava muito forte e muito rápida. E os negócios parados tinham que continuar pagando as suas despesas. Então, o que eles consumiram? O saldo bancário, consumiram os estoques, porque é capital. Quando a economia voltou, as cadeias produtivas estavam em descompasso, saíram comprando, que nem louco, as commodities. Que commodities? 4 grupos principais. Brent, que é petróleo com seus derivados, que são combustível, plásticos, etc. Grãos que servem de alimentação para a gente, mas também de ração animal. E essa ração animal atende a aves e porcos, que é proteína, e os metálicos, são os 4 principais grupos. O mundo, a economia mundial voltou com muita sede para esses 4 grupos. Esses produtos eles são commodities, são comercializados no mundo inteiro em dólar. Então, esses produtos todos que atendem ao mundo inteiro ficaram mais caros em dólar e a nossa economia já não vinha bem, já tinha um dólar forte, então eles ficaram muito mais caros em reais. Então, só para concluir, a nossa inflação é uma inflação importada porque as commodities ficaram mais caras e não porque a gente tem uma taxa de desemprego baixíssima ou porque a renda familiar está alta ou porque as famílias estão comprando que nem louco. Então, olha que loucura tudo isso. É uma inflação de oferta, é um choque de oferta que a gente sofreu, não é por demanda, e a gente está subindo a taxa de juros, o que faz com que, não só do lado do consumo, e agora que eu quero entrar no ponto, a vida fica mais cara para quem já não tinha emprego ou não tinha dinheiro para fazer as compras, e mais importante, que a gente sempre esquece de falar,
que quando você sobe os juros, não é só o consumidor que não vai consumir. O investidor não vai investir em produção, ele vai deixar o dinheiro aplicado. Então você não aumenta a oferta, você não aumenta investimento em emprego, que é o que a gente precisa. Então, eventualmente, no curtíssimo prazo, subjuros funciona para conter demanda, que não é o nosso problema, e no médio e longo prazo, subjuros atrapalha a oferta, e a oferta compensa um eventual aumento de oferta, faz os preços caírem. Então, eu quis falei um pouco mais longo, mas eu dei a história inteira. A gente, quer dizer, essa explicação que o senhor deu sobre o aumento da taxa de juros, né, a inflação brasileira ter aí questões exógenas, isso daí, assim, eu estou ouvindo do senhor, mas eu já ouvi de vários outros economistas também. E eu me pergunto, assim, como que o Copom ele age completamente diferente disso, se tantos especialistas, e faz sentido o que vocês dizem, né, estão falando exatamente o contrário, não vai mais por aí, que não é o caminho. O que acontece? Eu não posso acreditar que o Copom é formado só por gente desqualificada, não acredito nisso. Então, o que acontece para existir uma divergência tão grande, professor? Não, de longe não é gente desqualificada, muito pelo contrário, é muito mais qualificado que todos nós, porque quem está lá são eles e não a gente. Então eu defendo, o pessoal entende muito, sabe tudo o que está fazendo. Na verdade, você teve uma Selic a 2% e que representava de juros reais menos 4%. Talvez naquele momento, o Brasil não é para menos 4%, não é uma economia tão eficiente, tão rica, que consiga trabalhar bem com juros negativos tão fortes. A gente nunca teve nem 2% de nominal, nem menos 4% de juros reais. Então, talvez foi exagerado naquele momento. Na verdade, quando você fala de cupom, você tem um delay entre o que acontece na realidade e a decisão. Na verdade, a gente percebeu um aumento da inflação e até o Copom agir foram quase uns 4 meses, quase 4, 5 meses. A cada reunião do Copom é a cada 40 dias, então também não é um processo imediato. E o Copom não pode tomar uma decisão por uma variação de curto prazo, ele tem que se certificar de que aquilo realmente sim é uma tendência e que eles têm que tomar uma atitude. Então, em geral, tem esse delay 4 a 5 meses, que são 2 a 3 reuniões, que é o tempo de eles começarem a tomar uma determinada decisão. O que eles estão fazendo é o que é estritamente clássico. Então, classicamente falando, se você tem inflação, você sobe a taxa de juros. Na medida que a nossa inflação ainda está em 2 dígitos, a gente tem que pensar numa outra questão. Eles estão olhando juros neutro, que é aquele juro que é teórico, dificilmente você consegue fazer o cálculo e falar o juro neutro hoje do Brasil é tanto, é 3,5%, 4% ou 5%, e o juro neutro é aquele que, acima desse número, ele freia a economia. Abaixo desse número, ele faz com que a economia se solte, consiga produzir e ela consiga andar de uma forma mais rápida. Pode ser que o juro neutro brasileiro é 4%, 5%, 5,5%, isso é teórico. Então, na verdade, quando você pega a taxa de juros, você tem que entender a taxa de juros real. E a taxa de juros real é a taxa de juros dividida pela inflação. Se a gente está falando de 12 e tanto por cento aí de juros, a gente está com uma inflação de 2 dígitos. Então, a gente está com uma taxa de juros real na faixa de 2%. Talvez o Banco Central está buscando uma taxa de juros real um pouco mais alta. Talvez ele vai manter essa taxa em 12,25%, quem sabe 13,25% na próxima reunião, e tentar começar a enxergar a inflação nossa caindo para 6%, 7%, porque aí a gente vai ter uns juros reais na faixa de 4,5% a 5%, que talvez é isso que eles queiram. Tá ok. Professor Alberto Aizental, quero agradecer muito o senhor pela entrevista, bastante elucidativa, e dizer que nós vamos procurá-lo mais vezes, porque é muito gostoso falar com o senhor. Obrigada. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom,
Agora a gente vai para um intervalo, coisinha rápida, e voltamos com mais uma entrevista aqui no Bastidores da TV. Não vai embora, pega só uma caneca de café e volta aqui, tá? Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Falei que era rapidinho, que a gente voltava loguinho, e aqui estamos nós. E agora a nossa entrevista é com o engenheiro Luiz Pladeval, que é o presidente da seção paulista da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. E a gente vai conversar com ele sobre um tema que nunca dá muito ibope, mas é tão importante nesse Brasil, que é saneamento básico. Muito bom dia, senhor Luiz. Bom dia, Zezé. Realmente é um tema importantíssimo, nós precisamos cada vez mais falar sobre isso, né? Eu acho que esse tema saneamento básico, ele entrou na pauta assim há uns 15 anos. Antes disso não se falava em saneamento. O pessoal pegava dejeto, jogava tudo nos rios, tinha tudo os lixões e vamos que vamos, né? O senhor percebe que agora talvez esteja mesmo criando impulso com esse marco do saneamento básico aprovado aí pelo Congresso Nacional? Então, nós tivemos antes a 11445, que é 2007, que já começou a acelerar um pouco o saneamento, né? E agora, com o novo marco regulatório, há uma tendência, porque nós temos metas nesse novo marco, e são metas ousadas, e por conta disso vai ter muito movimento. Já está tendo, né? Porque já ocorreram várias concessões, né? No Rio de Janeiro, no estado do Alagoas, e está acelerando. O que a gente tem aí um pouco de preocupação é que a coisa é feita através de legislação, sem um planejamento e com as orientações adequadas, né, orientações técnicas aos municípios e estados. Tá. E, nesse sentido, tem um projeto aí que já foi encaminhado lá na Câmara dos Deputados, tratando, então, disciplinando essa questão da concessão, quando a própria empresa estadual vai tocar os serviços, e depende de empréstimos federais. Fala um pouco para a gente sobre esse projeto do deputado Samuel Moreira. Então, este projeto é um projeto que a gente entende que é bastante importante, porque hoje as outorgas nas concessões, elas entram no caixa do Estado e não são destinados exclusivamente para o saneamento. Então, a gente precisa um esforço muito grande para atingir as metas de 2033. Todo o dinheiro arrecadado a partir de qualquer movimento da concessão de saneamento tem que ser aplicado em saneamento. Então, é esse o cerne do projeto do deputado Samuel Moreira. E nós entendemos que será um movimento muito importante. Por exemplo, a SEDAI lá no Rio de Janeiro foi concessionada. O Estado recebeu muito recurso. E esse recurso está indo para o caixa do governo e o governador vai poder usar em qualquer outra área. A gente sabe que hoje, com o déficit fiscal, todos os estados estão com problema. Mas se o dinheiro já é arrecadado para uma concessão do saneamento, nós defendemos que ele seja aplicado no saneamento. Foi concessionado água e esgoto, mas tem um déficit grande de resíduos no estado, né? Então, ele poderia ser utilizado ainda e deveria ser utilizado ainda para o saneamento. Agora, Luiz, toda vez que tem algum projeto ou alguma instrução normativa, tem um prazo, o senhor mesmo falou agora há pouco aí de prazos, de metas, né, para serem cumpridas. Eu esperava, por exemplo, que a vacinação infantil fosse comprada pela população, ainda não foi por boa parte. Mas o cinto de segurança no automóvel foi. Hoje ninguém mais dirige sem cinto de segurança. Como é que as pessoas poderiam se conscientizar com relação ao meio ambiente? Como é que isso podia chegar lá na ponta, lá embaixo?
Então, eu acho que o caminho seria uma educação ambiental logo no início da educação, né? Eu acho que deveria mudar essa conscientização. Hoje já é feito em muitas escolas, mas eu acho que deveria ser aí uma obrigatoriedade de todo o currículo escolar de que o saneamento permeie em todas as áreas da educação. E para a gente ter uma consciência muito maior nos próximos 10, 20 anos. Além disso, o trabalho que nós mesmos fazendo das associações ligadas a isso, que tentamos, como estamos aqui, discutindo um tema tão relevante. Então, a ABS, a nossa associação, é a mais antiga do setor e vem trabalhando exatamente com isso, com educação ambiental, com difusão do conhecimento sobre o saneamento. Muitas vezes você chega num município menor, os munícipes nem sabem o que significa a palavra saneamento, né? Então, eu acho que tem aí um trabalho muito árduo nessa educação sobre o que é o saneamento. Bom, senhor Luiz, aqui eu quero lembrar que a SEDAI ela foi concessionada, mas assim, não foi porque o governador é muito legal, não. Houve um empréstimo aí que o Rio de Janeiro precisou e a concessão desse empréstimo foi vinculada à privatização, à concessão da SEDAI. É isso, né? Então... Porque é engraçado, isso só complementando, a questão dessas empresas de saneamento, a maior parte delas fica na mão dos municípios, fica na mão dos estados e, no entanto, embora a tarifa sempre esteja aumentando, não se vê o serviço voltando, o retorno disso em saneamento. E eu acho que essa foi uma das razões que levaram aí ao tal marco do saneamento, né, que a previsão aqui resolva as nossas questões até 2033, é isso, né? Então, o novo marco ele tem um viés de que a intenção é que o setor seja eficiente. E a eficiência do setor ele pode ser tanto no privado como no público. E nós temos hoje tanto as empresas estaduais bastante eficientes e tem outras que não são. A maior parte. Então, nós temos um problema seríssimo, principalmente no Norte e no Nordeste, né? E por quê? Porque o saneamento sempre foi usado como moeda política, né? Ou seja, não cobra água e esgoto do amigo, dá um desconto, a obra enterrada não aparece, não, né? Dá voto. E não dá voto. Então, o marco agora, ele obriga a eficiência. A legislação anterior, a 11.445, também obrigava, só que não foram dado espaço e não foram implementadas as agências reguladoras, né? Todo serviço público, no nosso entendimento, tem que ter uma regulação adequada, sendo público ou privado, tá certo? Por quê? Aí se cobra a eficiência do gestor da concessão. Não importa se é o Estado, se é o município, se é o privado, mas todo mundo tem que atingir a eficiência na prestação do serviço. Então, eu vejo que esse é o grande desafio atual da nova legislação, é que a gente tem agências reguladoras fortes e que cobrem essa eficiência dos operadores. Eu acho que, se o senhor quiser discordar, pode até discordar, mas o senhor me deu um gancho para eu fazer uma pergunta agora que eu estava pensando se eu ia fazer ou não. O senhor falou de agência reguladora. Nós temos no Brasil um monte de agência reguladora. Tem a ANS, a Anvisa, a Anatel, a ANEEL, que foram agências reguladoras que, pelo menos no meu modo de entender, elas foram implantadas ou foram concebidas para tentar resolver esse problema mais para o lado do consumidor do que para o lado do governo. E essas agências todas, Luiz, elas se aproximam muito mais das empresas e não fazem essa interface com as pessoas aqui da ponta, aqui embaixo. Então, o senhor acha mesmo que a agência reguladora o melzinho que falta para funcionar no caso do saneamento básico? Então, eu diria não só no saneamento, como em todos. O que é importante a gente olhar é que essas agências têm que ter uma independência do governo, que nem sempre existe, né? Então, a legislação anterior, a 11.445, obrigava a regulação. Só que o que acontecia? O município concessionava e ele mesmo criava agência, que de alguma forma
fazia vistas grossas à prestação de serviço, né? Então, eu acho que o que a gente precisa são agências reguladoras fortes, com equipe competente e que realmente faça o seu papel, que cobre a eficiência do serviço prestado. Isso, infelizmente, ainda no Brasil, nós não temos isso de uma maneira totalmente independente. Existem agências que são agências renomadas e que fazem um trabalho sério e adequado, mas a gente sabe que tem algumas outras que acabam sendo complacentes como operador, né? Bom, eu acho que falta para a gente falar um pouco, para quem nos ouve, né, sobre saneamento básico. Qual o impacto que isso tem na vida das pessoas, na vida do país? Porque eu acho que muita gente não conecta assim isso daí com a saúde, principalmente, que é, uma vez que você tem um saneamento adequado, você certamente tem pessoas mais saudáveis. Isso a própria Europa, que em 1800 já trabalhava com isso, saneando seus rios. Vamos dar uma ideia para esse nosso público sobre o que é isso. Então, eu queria trazer uma frase que eu gosto muito, né? Que saneamento é saúde pública preventiva, né? Ou seja, se nós tivermos o saneamento adequado, a gente reduz muito a despesa com saúde pública. Existe um dado da Organização Mundial da Saúde que fala que cada dólar investido em saneamento economiza 4,3 dólares em saúde pública. Então, é um contrassenso, né? Se você está numa posição de gestor público, não olhar para isso, né? Então, para nós, o saneamento e a saúde pública estão diretamente ligados e existem vários estudos que mostram onde a gente tem um saneamento adequado, o número de ocorrências de doenças de veiculação hídricas é muito inferior a onde não tem. Então, você foi direto ao ponto e isso para a gente é uma realidade. Eu acho que, assim, esquistossomose é uma doença ligada à questão do saneamento. Hepatite, desidratação. E são doenças que, embora você olhe, tipo a desidratação, mas é só hidratar. A pessoa que vive num ambiente insalubre e se desidrata por causa disso, certamente ela não tem acesso à saúde. E ela vai morrer. Água de qualidade, principalmente, né? Não tem água de qualidade, né? Exato. E com certeza ela vai parar no hospital com chances de a óbito. Então, é muito grave. É isso mesmo. Professor, agora, aqui em Campinas, por exemplo, eu faço isso todo dia, eu tenho uma outra colega aqui, que é a Rose, eu disse que eu tomo água direto da torneira, ela ficou horrorizada, mas eu tomo, aqui em Campinas eu tomo sim, água da torneira. Por outro lado, Luiz, quando eu vou para a praia, eu procuro ficar longe de uns certos canais que tem ali que jogam uma água meio esquisitinha ali na praia. Por que nós temos isso ainda, quando a parte mais importante, como o Zezé falou, diante de tantas doenças que são geradas, principalmente por causa de saneamento? Então, a gente tem um déficit de esgoto, né, de coleta e tratamento da ordem de 50%, né? Então, ou seja, só 50% da população tem coleta e tratamento de esgoto adequado. Então, dependendo de onde você realmente foi na praia, muitas vezes você não tem essa coleta e tratamento. Então, você vai ter o córrego sujo e poluindo o mar. Tem outro aspecto que é também a poluição difusa, que é um pouco mais complexo de entender, mas é a água de lavagem da chuva das ruas que vão para os córregos, né? Então, por isso que em áreas muito urbanizadas é difícil você ter córrego cristalino e limpo, por conta, às vezes, dessa poluição difusa, tá? Mas essa poluição é decorrente de pedaços de borracha que soltam do pneu no asfalto, que acabam indo para os rios, né? Então, agora, o grande problema é a carga orgânica que vem do esgoto. Bom, em relação assim, aos poluentes sólidos,
lixões e tudo mais. Há algum trabalho no sentido de... Eu sei que tem marcos para se acabar com lixões. Como é que está isso? Como é que evoluiu isso no Brasil? Então, hoje, Zezé, o que acontece é o seguinte: nós temos o novo marco regulatório do saneamento, a legislação 14.026 de 2020, ela fez um movimento muito importante para, de alguma forma, reduzir os problemas com a coleta e disposição de resíduos. Ela obriga os prefeitos a criarem uma taxa ou tarifa para resíduos sólidos. O que acontecia antigamente, sem esta legislação, sem esta tarifa ou taxa? O dinheiro para resíduo saía do IPTU, tá certo? Então, como cai tudo num orçamento único, o prefeito deixa isso por última iniciativa, né? Então ele tem saúde, educação, segurança, outras saúde, né? Outras infraestruturas ou serviços que concorrem com o resíduo. Então eu acho que hoje nós temos uma possibilidade grande em um curto espaço de tempo de ter o resíduo melhor tratado, principalmente porque ele vai ter agora um dinheiro carimbado. A gente defende muito... Ele é carimbado, esse dinheiro? Porque eu falava com o secretário de Infraestrutura daqui de Campinas, a gente paga uma taxa de lixo razoável aqui. E falando com ele, eu falei, escuta, mas a taxa que a população de Campinas paga, que vem no nosso IPTU discriminado, vai toda para o lixo ou ela vai para o caixa único? E ela seria suficiente para cobrir o serviço de lixo, esse serviço que custa aí 100 milhões ao ano, né? Ele falou que seria, mas que vai para o caixa único. Então, mas a partir de agora, apesar de estar discriminado, ela vai ter que ser desvinculada do IPTU. Por conta da legislação. E aí vai ter um orçamento específico para resíduo, né? Então, o gestor municipal vai ter que seguir e obedecer à legislação. Então, eu vejo que a partir deste movimento deve melhorar muito a gestão de resíduos nos municípios e nas regiões, né? Porque a gente defende muito os consórcios de municípios, principalmente para a disposição final. Agora, a conscientização realmente é importante, como o senhor falou, porque eu moro num condomínio pequeno e a desculpa lá é assim, olha, eu não separo o óleo de cozinha porque não tem ninguém que recolhe. Quer dizer, eu vou separar e vou deixar na portaria, vai ficar um monte lá e ninguém vai recolher. O próprio lixo mesmo doméstico, né? Antigamente as pessoas andavam separando um pouco, depois as pessoas desistiram. De qualquer forma, a situação tem que ser vista dessa forma, como você mesmo disse. Tem que começar na ponta, mas as pessoas também têm que acreditar nisso, não é, Luiz? Não, sem dúvida, né? E não pode a gente separar, deixar separadinho lá, na coleta eles misturam tudo. Isso eu já ouvi casos de alguns municípios que fazem isso. Temos coleta seletiva, mas chega na hora mistura tudo. Então, eu acho que isso, inclusive, a população tem que cobrar, né? Porque ela está fazendo a sua parte e muitas vezes o município não. Mas você falou uma coisa que é importante. Nós não temos onde pôr no futuro lixo no planeta. No futuro das próximas gerações, vai faltar espaço para dispor lixo e vai faltar água para alimentar a população. Então, nós temos que realmente, desde já, mudar essa filosofia e cuidar do nosso saneamento, porque é o futuro das nossas gerações. Olha, em relação à reciclagem, eu fico, assim, feliz. E, ao mesmo tempo, entendo que a reciclagem, para muita gente, ela é geração de renda. Ao ponto da gente ter praticamente todas as latinhas de cerveja do país recicladas, porque esse é um reciclável que custa caro. Então, mexe no bolso, né? Como é que está em outros lugares? Aqui em Campinas, eu acho que ainda é tímida a reciclagem. Mas eu queria saber se o senhor tem uma ideia de outros lugares no Brasil. Quem vai melhor nisso? Então, eu concordo contigo que, infelizmente, sem uma política pública para isso, é difícil a gente avançar no sentido de ter uma porcentagem maior de reciclagem. É o que você falou, aonde tem interesse,
as latinhas somem, né? Porque isso gera dinheiro principalmente para a população pobre. Agora, se a gente analisar os demais, o plástico, ele não se paga. Então tem que ter um incentivo do governo para que isso realmente vire uma prática e que não caia no descrédito, né, como foi dito aqui. A população tem que acreditar que isso pode ser uma saída. Eu sei que aqui no Brasil eu não vou te indicar onde é o melhor de resíduo, porque não é a minha especialidade, tá? A gente pode depois até passar essa informação. Nós temos uma Câmara Técnica de Resíduos aqui que talvez tenha essa informação. Mas eu tenho um exemplo, né? Que, por exemplo, minha sobrinha mora na Alemanha, e o que ocorre? Eles levam lá os resíduos, né, principalmente vidros, e eles colocam em máquinas no supermercado e recebem um ticket de crédito. Ou seja, há um incentivo do governo para que realmente esse resíduo não vá para o lugar errado. E deve ter um fechamento das empresas que pegam isso, até às vezes subsidiadas, para transformar e não jogar isso num aterro sanitário. Então, eu acho que precisa de política pública, a gente precisa de estudos, né? Eu acredito muito no planejamento. Nada que a gente fala em curto prazo, né? A gente sabe que é um desafio enorme, então, mas precisa planejar e ver o seguinte, olha, como é que a gente faz tecnicamente para que isso seja viável? Tem que ter recurso público? Se tem e é importante para o país, nós temos que fazer, né? Então, eu acho que essa é a visão nossa aqui, no sentido de melhorar a reciclagem no país. Senhor Luiz Pladeval, presidente da seção paulista da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, quero agradecer muito pela entrevista e desejar um bom resto de dia para o senhor. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Bom, e agora, gente, nós vamos de novo para o intervalo, tá? E voltamos para finalizar o Bastidores. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos aqui de volta com o Bastidores do Poder e eu queria falar com o Edson acerca de um assunto. Bom, eu estava de férias, gente, estava na praia, sem ouvir uma notícia, não tinha, só TV a cabo, só Netflix, streaming, não tinha TV. Então isso é uma coisa que ajuda aí, né? Ajudou a gente. Para descansar. Sinal ruim de internet, então desisti de entrar em site. Mais uma coisa que me chamou a atenção foi aquela história do filme lá do Porchat e do Danilo Gentili, do forfé, do negócio, assim. Ai, porque, minha Nossa Senhora, olha isso, vamos tirar do ar, manda para Netflix para cancelar o filme, tirar do catálogo. Como é que você viu isso? Bom, deixa eu só fazer um resumo do que se trata o filme. O filme é de uma sala de aula, de professor, e aí mostrando, né, as relações, as piores relações que tem. E num determinado quadro desse filme, tem um professor lá com 2 crianças e que ele é um assédio. Como é que você viu? Você sabe que eu conversei com a Rose Guglielminetti sobre esse tema e ela se posicionou de uma forma que eu achei interessante. Bom, primeiro que o Fábio Porchat, ele gosta muito de polêmica. Teve um tempo, há alguns anos, pela Porta dos Fundos, pela produtora Porta dos Fundos, teve um filme também falando da história de Jesus, colocando Jesus como uma posição ali de homossexualismo, alguma coisa, e deu um forfé, como você falou também. Bafafá. Bafafá. O que a Rose disse, que eu achei interessante, o Zezé, é o seguinte, eu acho que censura, a gente não pode mais votar esse tipo de censura. Agora, o que custaria colocar uma classificação indicativa no filme com relação à idade? Não é verdade? Coloca ali com relação a... Olha, como tem em novela, como tem nos filmes que a gente assiste, tem uma classificação indicativa. Olha, isso aqui é para esse público, isso aqui não é para esse público, e mostra como arte. Porque o Porchat, ele disse, olha, esse é um filme para mostrar justamente o pior dessa relação
nas escolas, de professor-aluno, né? Mas eu acredito que muitos alunos, muitas crianças, se tiverem acesso ao filme, não vão entender dessa forma. E sim, como dizem os bolsonaristas, isso daí você pode entender como normalizar uma situação que é criminosa. Não tem nada mais a dizer disso, além do que é crime. Pedofilia é crime, gente. Claro, claro que é. Então, eu também concordo. Nada de você tirar o filme, pedir para a Netflix arrancar do catálogo, sabe? Mas trabalhar com a classificação, sim. Para que, Seria uma alternativa, né? Isso, para que... E principalmente para alertar os pais. Gente, os filhos, hoje, eles têm acesso a tudo. Verdade. E verdade. cabe aos pais fazerem o papel de pais. Isso pode, isso não pode. Tem que ir lá na TV, tem que colocar o que a criança pode assistir, o que ela não pode assistir. Você está falando uma coisa importante, os pais deveriam se atualizar um pouco mais também, Zezé. Hoje, a minha neta Carolina, de 7 anos, ela mexe na televisão, no Netflix, no YouTube, com uma agilidade. Todo dia ela falou, não, vovô, não é assim que faz, é desse jeito. Pô, uma criança com 7 anos, ela está inteirada de tudo que está acontecendo. Então, os pais, fica também um alerta aí. Os pais devem ler mais, devem se aprimorar mais, devem se inteirar mais, saber mais da vida dos filhos, porque é fácil. Você pega e coloca o filho na escola e acha que a escola tem a obrigação de fazer tudo. Não é assim, não. Não é assim, não. A formação, a instrução é dos professores, mas a formação é dentro de casa. E ainda são os pais que determinam o que as crianças podem e o que elas não podem. Exatamente. Mas, para isso, eles têm de se envolver. Senão eles não vão ficar sabendo o que está rolando. Aí vai acontecer da criança assistir um filme com cena inadequada. E não vai dizer que é falta de tempo, porque todo mundo tem o seu celular e o tempo que se gasta com WhatsApp e com internet é um absurdo, hein, Zezé? Não ter tempo, se você optou por ter filho, o tempo tem que ser primeiro para eles e depois para o resto. Exatamente. Porque é uma obrigação que você tem para com eles e para com toda a sociedade, né? A outra coisa, vamos falar de uma coisa legal que eu achei bacana, assim, essa semana. Na quarta-feira, né, o governador João Dória, naquela entrevista que ele sempre dá, ele mostrou os dados do estado de São Paulo em relação à vacinação isso contra foi a bacana Covid. mesmo, foi mesmo. Foi um negócio para ficar muito orgulhoso do estado de São Paulo e de todas as autoridades aí que tem que ter a iniciativa para fazer com que isso aconteça. Gente, São Paulo, o estado de São Paulo, ele é o primeiro do Brasil a atingir a meta da OMS de vacinados contra a Covid-19. Olha, entre a população elegível, né? Chegou a 90% de cobertura vacinal. É muita coisa. Nossa, é muita coisa. Olha, gente, e também atingiu o índice de 73% de crianças vacinadas com a primeira dose da vacina. Essa história da vacinação de crianças é uma coisa que está emperrando, né, Edson? Tá sim, porque outro dia a gente ouviu um profissional de saúde aqui também em Campinas, aliás, um profissional de saúde não, secretário de saúde, Lair Zambon, e ele disse que ficou muito decepcionado com a baixa adesão dos pais no fato de comprarem a ideia da vacinação infantil. E Campinas está trabalhando nisso, viu? Campinas está trabalhando. Ontem, sábado, nós tivemos a oitava edição do Dia D de campanha de vacinação. Todo mundo correndo atrás, todo mundo se esforçando, mas há realmente, eu não sei porquê, não consigo entender. Você leva os animais para vacinar, você sai da maternidade vacinado, mas a vacina contra a Covid-19, Zezé, está encontrando uma resistência brutal junto aos pais responsáveis e eu não consigo entender isso. Então, eu e a Rose, a gente falou sobre isso no Bastidores do Poder dessa semana que passou. E aí ela falou, as pessoas que não se vacinaram, que eu conheço, elas realmente têm um medo enorme da vacina.
muito medo. E o medo é, bom, pode ser que daqui 10 anos eu venha a sofrer os efeitos dessa vacina que foi muito pouco testada, diferentemente de outras, né? E aí? Essa tem sido uma muleta frequente, né, Nanda? Mas é real. Muita gente acredita nisso e tem esse medo enorme nisso. E aí, assim, o que eu coloco, porque eu também encontro pessoas que dizem isso, o que eu coloco para elas é, olha, se você, daqui a 10 anos eu não posso te garantir que essa vacina, ela não vai ter efeito nenhum. Eu não tenho como te garantir isso daí, ninguém, nenhum cientista vai garantir isso para você. No entanto, o que eu posso te garantir é que a chance de você morrer agora, se você não tomar vacina, é muito maior do que qualquer outra pessoa que se vacinou. Sem contar que os índices estão aí para mostrar que as pessoas que ainda que estejam vacinadas, que peguem a Covid, têm um desenvolvimento, um desenrolar da doença muito inferior, muito menos danoso à saúde, porque foi vacinado, exatamente e quem isso. não se vacina corre o risco de morrer. Bom, gente, para ter uma ideia, né, desse feito aí do estado de São Paulo, porque muita gente pode falar, é o seguinte, olha só, o quanto que o Canadá, a Espanha conseguiu vacinar? 84,1% da população. O Canadá, 81,6%. A França, 77,8%. A Alemanha, 75,7%. Reino Unido, 73,2%. E Estados Unidos, 65,8%. Isso mostra pra gente o tamanho dessa conquista. É muito grande, é muito grande. Eu me sinto muito segura no estado de São Paulo. Eu também. As pessoas podem ter aí suas diferenças com relação ao governador João Dória, o jeito dele administrar, a campanha presidencial dele que não decola, etc, etc, etc. Agora, com relação à vacina, com relação ao empenho que esse moço teve para ter uma vacina nossa, para que as pessoas respeitassem mais o Butantan, isso ninguém pode negar, né? Não. De fato, foi uma luta dele e a gente tem de reconhecer. Tem que tirar o chapéu, sim. Ô Edson, uma coisa que me chamou a atenção agora, com o nosso primeiro convidado, né? O economista, o professor lá da FGV, o Alberto Eisenthal, ele falou sobre... Durante a entrevista, ele falou um pouco sobre o governo tomar cuidado para não romper o teto de gastos, porque isso pode ser uma desgraça para o Brasil. E aí eu estou lembrando que na semana passada, o ex-presidente Lula, virtual candidato do PT, e aí ranqueando nas pesquisas, voltou a dizer que se ele for presidente, ele não vai respeitar teto de gastos, ele vai mudar isso, porque o que se chama de teto de gastos é, na verdade, investimento. E toda vez que eu ouço um economista falando isso, me dá um frio na barriga, cara. Mas você sabe que todas as vezes que o Lula ou qualquer outra pessoa tem vindo para a televisão agora, ou para as redes sociais falando disso, realmente é porque estão em campanha eleitoral, né, César? A gente tem que ter também esse olhar. Rolar, né? Não vai rolar. Por enquanto é só campanha. Pessoal, é isso. Esse foi nosso Bastidores do Poder de hoje. Mas a gente vai estar de volta no domingo que vem com mais notícias, com mais discussão, com mais debate. Um beijo para todo mundo, bom resto de domingo. Beijo, Edson. Tchau, bom domingo, um abraço a todos.